Há momentos em que você acorda de manhã e já está cansado, mesmo que o dia tenha acabado de começar. Não é o seu corpo que está exausto, é a sua alma. Você carrega pensamentos que pesam mais do que qualquer esforço físico, memórias que se repetem como um eco silencioso, preocupações que se tornaram parte da sua respiração. Você anda, fala, sorri, mas dentro de você há um peso que ninguém vê, um cansaço que não se dissipa mesmo que você durma 8 horas. É o tipo de fardo que você carrega não nos ombros, mas no coração. O engraçado é que muitas vezes você não percebe o quanto está carregando. Você aprendeu a conviver com essa tensão, a escondê-la, a normalizá-la. Em algum momento, você acreditou que ser forte significava resistir sem pedir ajuda, manter-se de pé mesmo quando está desmoronando por dentro. Mas o que você não sabia é que a alma também se cansa de fingir que aguenta qualquer coisa. Porque chega um momento em que o silêncio se torna um grito e o coração começa a falar na linguagem da ansiedade, da insônia e do desânimo. Deus não criou o ser humano para carregar tudo sozinho, mas a sociedade lhe ensinou que fazer isso é sinal de maturidade, de controle, de sucesso. Você já parou para pensar em quanto do que te pesa nem é seu para carregar? Culpas antigas, cobranças alheias, expectativas que alguém colocou em seus ombros e que você aceitou como suas. Essas são as correntes mais sutis, aquelas que você não consegue ver, mas que te limitam todos os dias. Você anda com elas sem perceber, como se fossem uma parte natural de você. E o mais paradoxal é que quanto mais você tenta controlar tudo, mais sente que a vida está escapando por entre os seus dedos. Porque controle não traz liberdade, apenas cria uma ilusão temporária de segurança. No fundo, o que você realmente busca não é estar no controle, é encontrar paz. O peso invisível começa na mente, mas termina no espírito. Manifesta-se naquela sensação de que algo está sempre faltando, de que nunca é suficiente. Você trabalha, se esforça, faz planos e ainda assim há um vazio que não desaparece. Você tenta preenchê-lo com atividade, com barulho, com objetivos, com pessoas, mas nada consegue acalmá-lo completamente, porque não é um vazio do mundo, é um vazio da alma. E nenhum esforço humano pode preencher o que só pode ser sustentado pelo divino. Às vezes, você pensa que está cansado da vida, mas na realidade, está cansado de carregá-la sozinho. Cansado de tentar descobrir o que está além do seu controle, de lutar contra correntes que não consegue controlar, de se apegar a emoções que nunca foram suas. Você acreditou que o peso faz parte da jornada, quando na realidade é um sinal de que você se desviou do centro, daquela conexão interior onde Deus silenciosamente o aguarda. Ele não pede que você faça mais, ele pede que você confie mais. Mas a mente humana é teimosa. Ela acredita que, se deixar ir, tudo desmorona. Ela não sabe que quando deixa ir, é quando você realmente começa a viver. A alma humana tem um hábito estranho. Apega-se ao que dói, como se tivesse medo de se esvaziar sem o seu próprio sofrimento. Mas essa dor não define você. Ela apenas o distrai de quem você realmente é. Quando Cristo falou de descanso, não estava falando sobre dormir mais ou escapar do mundo. Estava falando de um descanso mais profundo, o descanso da alma, que não precisa mais provar nada, que entendeu que seu valor não depende do controle, mas da entrega. Veja como vivemos, correndo de um lugar para outro, preenchendo cada silêncio com barulho, cada pausa com obrigação. Confundimos movimento com propósito. E em meio a todo esse caos, a voz de Deus se torna quase um sussurro que mal conseguimos ouvir. Mas ele não se foi. Ele está lá, esperando o momento em que você se cansar de tentar manter tudo sob controle, para lembrá-lo de que você nunca foi feito para fazer isso sozinho. Porque o propósito da fé não é torná-lo mais forte sob seus fardos, mas ensiná-lo que você pode deixá-los ir. Cada vez que você diz, eu preciso ser capaz, sua alma fica um pouco mais tensa. Cada vez que você pensa,
eu não posso falhar, você perde um pouco mais da sua liberdade interior. E a ironia é que quanto mais você tenta controlar, mais sente que está perdendo o controle. Porque a vida não foi feita para ser dominada, mas compreendida. Não para ser forçada, mas para fluir da confiança. Mas essa confiança só aparece quando você reconhece seus limites. Não é resignação, é sabedoria. Porque aceitar que você não pode fazer tudo não o torna fraco, o torna humano. E somente quando você aceita sua humanidade, você pode permitir que o divino o sustente. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas parecem ter tudo sob controle, mas vivem à beira de um colapso emocional. Quantos corações sorriem em fotos, enquanto gritam silenciosamente por dentro. Esse é o peso invisível sobre o qual poucos falam. O peso das expectativas, da culpa, do medo de não ser suficiente. Mas Deus nunca pediu que você fosse perfeito, apenas que fosse sincero. Que fosse você, sem máscaras, sem defesas, sem a necessidade de provar nada. Porque quando você se apresenta diante dele com o coração nu, sua alma começa a se curar. E talvez esse seja o primeiro passo, reconhecer o peso. Encará-lo sem medo, sem julgamento. Nomear o que dói, o que cansa, o que você não aguenta mais. Só então você pode começar a se desapegar. Porque ao negar o fardo, você continua a alimentá-lo. Mas ao reconhecê-lo, você abre um espaço por onde a graça de Deus pode entrar. Não é um processo instantâneo, mas cada respiração consciente, cada oração sincera, cada momento em que você escolhe confiar um pouco mais, alivia a alma. O peso invisível que você carrega não desaparecerá magicamente, mas começará a se transformar quando você entender que não está sozinho. Que o Deus de quem você tanto ouve falar não é uma ideia distante, mas uma presença real que o acompanha até mesmo nos pensamentos que você não ousa dizer em voz alta. Às vezes, o simples ato de dizer "não aguento mais" é o início do milagre. Porque naquele momento de vulnerabilidade, você abre a porta para Deus agir. E quanto mais você se desapega, mais descobre algo surpreendente. Não foi a vida que te pesou, foram as expectativas. Não foi a jornada que te cansou, foi a resistência. Não foi Deus pedindo tanto de você. Foi você que não soube descansar nele. Essa é a verdade mais simples e libertadora. Cristo não veio para te fazer carregar mais, mas para te ensinar que você pode deixar tudo nas mãos dele. Assim, aos poucos, a alma aprende a respirar novamente. Não mais pela tensão, mas pela fé. Não mais pelo medo de fracassar, mas pela certeza de que não está sozinho. Porque quando você ousa encarar o seu fardo invisível e decide entregá-lo, algo muda silenciosamente dentro de você. Você não caminha mais por obrigação, mas caminha com os outros. E esse é o começo de tudo que está por vir. Há uma ideia profundamente enraizada na mente moderna, a de que é preciso ser capaz de lidar com qualquer coisa. Somos ensinados desde pequenos que ser forte significa não precisar de ninguém, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que chorar ou parar é desistir. E assim crescemos, acreditando que o valor é medido pela quantidade de fardos que conseguimos suportar sem que ninguém perceba. Mas essa crença, que parece uma virtude, torna-se uma armadilha silenciosa. Porque quanto mais você tenta provar que consegue lidar com qualquer coisa, mais se distancia da essência de quem você é. Eu posso fazer qualquer coisa. Soa como coragem, determinação, disciplina. Mas no fundo, muitas vezes é medo disfarçado. Medo de não ser o suficiente, medo de decepcionar, medo de perder o controle. Por trás dessa frase, existe a necessidade de provar algo, de demonstrar que você tem poder sobre o seu entorno, sobre o seu destino, sobre as suas emoções. No entanto, essa tentativa de controle absoluto é justamente o que mais o separa da paz que você tanto busca. Porque a paz não nasce do controle, mas da confiança. O mais enganoso dessa armadilha é que ela faz você se sentir momentaneamente forte. Ela lhe dá uma falsa sensação de maestria.
Você repete: eu posso fazer qualquer coisa, como um mantra, e por um momento acredita que a vida se renderá à sua vontade. Mas chega um dia em que o corpo se desliga, a mente se esgota e a alma começa a gritar em silêncio. Então você entende que não era força, era resistência. Que você não estava crescendo, você estava sobrevivendo. A filosofia de Cristo se opõe radicalmente a essa ideia. Jesus nunca disse: façam tudo sozinhos. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras não são um convite à passividade, mas à humildade. Elas nos lembram que a verdadeira força não reside em suportar tudo, mas em saber quando entregar o que está além de nós. Cristo não veio para glorificar o esforço cego, mas a confiança consciente. Ele nos mostrou que a entrega, quando é em direção a Deus, não é derrota, é liberdade. Mas vivemos em um mundo que glorifica o desempenho, que mede o valor de uma pessoa pela sua produtividade, pela sua capacidade de persistir, pela sua imagem de sucesso. E em meio a essa cultura, a alma humana se torna escrava dos seus próprios ideais. Você acorda todos os dias sentindo que precisa dar mais, que precisa ser capaz de fazer mais, que não consegue parar. E quando você finalmente desmorona, o mundo o chama de fraco, sem perceber que o colapso não foi um fracasso, mas um sinal divino. Porque quando a sua força humana se esgota, a força de Deus pode começar a agir. Pense nisso. Quando tudo depende de você, você vive em constante tensão interior. Suas emoções, seus relacionamentos, seus resultados, tudo gira em torno do seu esforço pessoal. Mas quando você entende que nem tudo depende de você, algo dentro de você relaxa. Você começa a agir com confiança, não com medo, com fé, não com obrigação. E isso muda tudo. Porque você não faz mais as coisas para controlar, mas para colaborar com o que Deus quer construir com você. O eu posso fazer qualquer coisa é, na verdade, um sussurro do ego. É aquela parte de você que precisa se sentir indispensável, que teme desaparecer se você não segurar o mundo em suas próprias mãos. Mas a alma, quando se aquieta, sabe algo muito diferente. Sabe que não está sozinha, que não precisa provar nada, que existe um poder maior que sustenta o que você não pode. E quando essa verdade se firma, o coração para de resistir e começa a confiar. Há uma frase que diz: Deus não pede que você seja forte o tempo todo. Ele pede que você confie mesmo quando não for. Mas achamos difícil acreditar. Porque a sociedade nos ensinou a admirar os invencíveis, aqueles que nunca falham, aqueles que não demonstram fragilidade. Esquecemos que até Cristo chorou, que até ele sentiu angústia no jardim do Getsêmani. E, no entanto, sua grandeza não residia em não sentir medo, mas em confiar apesar dele. É aí que reside a verdadeira força, na confiança silenciosa que permanece mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Quando você vive preso na ideia de eu posso fazer qualquer coisa, você se torna um soldado do controle. Você quer prever tudo, antecipar tudo, resolver tudo. Mas a vida não foi feita para ser controlada, mas sim vivida na presença. Toda vez que você tenta dominá-la, você se desconecta do presente, do fluxo natural do que é. E então, até suas vitórias perdem o sabor. Porque você alcança o que queria, sim, mas a alma não descansa. E sem descanso não há realização. É engraçado. Quanto mais você tenta provar que consegue, mais se afasta da fonte da verdadeira força. Porque a força humana é limitada, mas a força que vem de Deus não tem fim. Quando você reconhece seu limite, você se torna um canal por onde flui algo muito maior do que você. Mas enquanto você insistir em ser o único suporte, você bloqueará esse fluxo. É como tentar encher um copo já cheio de orgulho. Não há espaço para a graça. E é aí que Cristo nos convida a uma transformação interior. Não a fazer mais, mas a abrir mão mais. Não a resistir mais, mas a confiar mais. Ele não veio para lhe ensinar a ser invulnerável,
Ele veio para lhe lembrar que na sua vulnerabilidade reside a porta para o divino. Porque enquanto você continuar dizendo, eu posso fazer qualquer coisa, você continuará negando a possibilidade de Deus trabalhar em você. Mas quando você finalmente disser, eu não posso mais, quando largar suas armas, quando não ousar ter todas as respostas, então o milagre acontece. Porque Deus não age onde o ego governa. Ele age onde o coração se abre. E naquele momento de abertura, algo muda profundamente. Você não sente mais a necessidade de ser o herói da sua própria história. Você começa a entender que não se trata de provar, mas de confiar. Não se trata de superar o mundo, mas de deixar o amor de Deus transformar a maneira como você o vê. E quando isso acontece, a alma descansa pela primeira vez em muito tempo. A armadilha do eu posso fazer tudo perde o seu poder quando você descobre que não precisa fazer tudo sozinho. Que não há vergonha em pedir ajuda, nem fraqueza em chorar, nem derrota em se render ao divino. Porque a verdadeira maturidade espiritual não reside na autossuficiência, mas na entrega consciente, em reconhecer que você é humano sim, mas habitado por uma presença infinita. E quando você entende isso, eu posso fazer tudo. Silenciosamente se transforma em eu não preciso ser capaz de fazer tudo, porque não estou sozinho. Essa frase simples, porém profunda, marca o início de um novo modo de viver. Uma vida em que você não luta mais contra a corrente, mas flui com ela. Onde o peso do mundo não repousa mais sobre seus ombros, mas nas mãos daquele que sempre o sustentou. E essa descoberta, mesmo que pareça pequena, muda completamente a direção da alma. Por muito tempo, muitos acreditaram que seguir a Cristo significa suportar mais, fazer mais, sacrificar-se mais. Como se o caminho espiritual fosse uma competição de resistência. Um lugar onde a fé é medida pelo peso que se é capaz de carregar. Mas essa é uma das maiores distorções que a alma humana adotou. Cristo não veio para colocar mais peso em seus ombros. Ele veio para tirá-lo. Ele não veio para exigir perfeição de você. Ele veio para lembrá-lo de que você é amado mesmo em sua imperfeição. Ele não veio para julgá-lo por suas quedas. Ele veio para levantá-lo delas. Às vezes, confundimos a mensagem de Jesus com uma lista interminável de deveres. É preciso orar mais, crer mais, doar mais, ser mais. Mas ele nunca falou de mais. Ele falou de ser. Ele falou de um descanso profundo, o tipo que vem quando alguém se rende. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, trabalhai mais. Ele não disse, esforçai-vos mais. Ele disse, vinde. Essa palavra contém infinita ternura. É o convite de um Deus que não exige, mas acolhe. De um Cristo que não pede demonstrações, mas sinceridade. Ao olhar para a vida de Jesus, vemos um homem que caminhou entre os que sofriam, não para sobrecarregá-los com mais culpa, mas para aliviar suas almas. Ele não veio para impor, mas para libertar. Tocou o leproso sem medo, levantou o caído sem julgamento, olhou para o pecador sem condenação, porque compreendeu algo que o mundo ainda não compreendeu, que o amor liberta muito mais do que a culpa, que a compaixão transforma mais do que exige, que quando um coração se sente verdadeiramente amado, ele muda sem pressão, mas muitos ainda sentem a fé como um fardo. Aproximam-se de Deus com medo, como alguém que se aproxima de um juiz severo, esperando punição ou desaprovação. Ajoelham-se não por amor, mas por obrigação. E assim, em vez de encontrarem descanso, encontram mais fardos. Mais regras, mais deveres, mais exigências. Sem perceber que este não era o Espírito de Cristo, mas sim a interpretação humana de uma mensagem divina. Jesus não veio para construir templos de perfeição. Ele veio para despertar almas vivas. A alma que compreende a mensagem de Cristo não luta mais para conquistar o amor de Deus, porque sabe que já o possui. Não luta mais para provar sua fé, porque sua fé se torna uma resposta natural ao amor que recebe. Quando você entende isso,
algo muda dentro de você. O relacionamento com o divino deixa de ser um fardo moral e se torna um encontro de amor. E nesse encontro, os fardos perdem seu peso. Observe os gestos de Jesus. Cada ação sua era uma forma de trazer alívio. Ele acalmava o corpo do doente, a alma do angustiado, o coração do culpado. Nele não havia aspereza, mas compreensão. Não havia julgamento, mas verdade. Porque Cristo sabia que a alma humana já se castiga o suficiente. O que ela precisa não é de mais culpa, mas de mais luz. E essa luz não vem pela força, mas pela ternura. O problema é que os seres humanos aprenderam a se relacionar com Deus por medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não estar à altura. Mas o medo nunca foi um caminho para o divino. O amor sim, o amor abre, o medo fecha. E Cristo sempre falou por amor. Sua mensagem não era faça tudo certo ou você estará perdido, mas confie em mim e eu o guiarei. Sua presença não exigia perfeição, mas abertura. Quando você entende que Cristo veio para libertar, não para impor, a vida se torna mais leve. Orações não soam mais como súplicas desesperadas, mas sim como conversas sinceras. Erros não são mais condenações eternas, mas oportunidades de crescimento. Provas deixam de ser castigos e se tornam caminhos de transformação. Porque onde antes você via culpa, agora vê aprendizado. Onde antes sentia medo, agora sente companheirismo. Há algo profundamente libertador em entender que Deus não espera que você chegue impecável, mas sim que você chegue. Ele não quer a sua perfeição, Ele quer a sua presença. Ele não pede que você descubra tudo, mas sim que compartilhe com Ele. Cristo não veio para lhe dar novos fardos. Ele veio para lhe mostrar que você não precisa carregá-lo sozinho. E, no entanto, lutamos para deixar ir. Lutamos para acreditar que algo tão grandioso pode ser tão simples. Que o amor divino não tem condições, que a graça não tem preço. O ego busca complicar o que o Espírito simplifica. Ele quer merecer o que só pode ser recebido. Mas a alma, quando se rende à verdade do Evangelho, entende que não há nada a provar, que não há teste a ser superado, que tudo o que é preciso é confiar. Quando Cristo disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve, Ele não estava falando de uma vida sem desafios, mas de uma vida compartilhada. Porque um fardo compartilhado deixa de ser um fardo. A dor, quando entregue, se transforma em sabedoria. A perda, quando confiada, torna-se a semente de algo novo. Essa é a diferença entre carregá-la sozinho e carregá-la com Deus. Uma te destrói, a outra te transforma. Às vezes, o ato mais espiritual não é fazer algo, mas parar, respirar, abandonar a necessidade de controlar e simplesmente dizer, Senhor, não aguento mais isso. E naquele instante, mesmo que nada mude por fora, algo muda por dentro. Uma paz silenciosa começa a ocupar o espaço onde antes havia luta. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de enfrentá-los sozinho. Cristo não veio para multiplicar suas responsabilidades. Ele veio para multiplicar sua liberdade. Ele não veio para exigir que você sustente o mundo, mas para lembrá-lo de que já existem mãos divinas sustentando você. Quando você entende isso, até o sofrimento assume um novo significado. Você não o vê mais como um castigo, mas como um processo. Você não o tem mais, porque sabe que não está abandonado. E essa certeza, essa quietude que se instala quando você confia, é o começo da verdadeira fé. Não uma fé de palavras, mas de descanso. Não uma fé de esforço, mas de rendição. Porque quando você se rende, você não luta mais contra a vida. Você caminha com ela, acompanhado por aquele que prometeu nunca te deixar sozinho. E talvez, bem ali, naquele silêncio onde você não tenta mais controlar, o milagre comece. O milagre de um coração que para de temer, que se abre, que acredita novamente. Porque Cristo não veio para impor mais peso a você. Ele veio para lhe mostrar que o amor sempre foi suficiente para sustentá-lo. E quando você entende isso, o que antes o oprimia, agora o liberta.
Por muito tempo a rendição foi confundida com derrota. Acreditamos que abrir mão é o mesmo que desistir, que confiar é desistir da luta, que ceder é perder. Mas na linguagem de Deus, essas palavras significam outra coisa. Na linguagem da alma, rendição não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque somente aqueles que tentaram controlar tudo entendem o poder de dizer: Senhor, não quero mais fazer isso sozinho. Fomos ensinados que os fortes são aqueles que não se quebram, aqueles que não param, aqueles que perseveram. Mas essa é a força do corpo, não do espírito. A verdadeira força não está em resistir até se quebrar, mas em saber quando parar antes de se perder. Em reconhecer os limites, não como um fracasso, mas como uma porta aberta para algo maior. Render-se não é cair, é descansar em mãos que nunca falham. Chega um momento quase imperceptível em que a alma percebe que lutar não faz mais sentido. Você tentou resolver tudo, manter tudo sob controle, entender tudo, e nada funciona. Então vem o silêncio. Aquele instante em que o coração, exausto de tanto pressionar, se rende não à dor, mas à verdade. E ali, bem ali, começa a rendição, não porque você não se importa mais, mas porque você entendeu que não depende só de você. Cristo nos ensinou com sua vida que entregar-se não é desistir, é confiar. No jardim do Getsemane, em meio à mais profunda angústia, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa frase, dita na escuridão da noite, é uma das expressões de fé mais poderosas que existem. Não foi resignação, foi rendição. Não foi fraqueza, foi força. Porque é preciso imensa fé para abrir mão do controle em meio à dor e continuar a acreditar que existe um propósito. A alma humana tem medo de se entregar porque acredita que sem controle não há segurança. Mas no reino de Deus acontece o oposto. Quando você se entrega, tudo se ordena. Quando você para de forçar, o que é verdadeiro permanece. Quando você confia, o que lhe pertence chega, e o que não lhe pertence vai embora. Entregar-se não é perder, é permitir que a vida divina atue onde você não pode mais alcançar. Entrega não é passividade. É um ato de participação consciente com o divino. É dizer: eu fiz a minha parte, agora deixo que você faça a sua. É uma dança entre a ação humana e a vontade divina. Não se trata de ficar sentado, mas de abrir o coração. Porque somente quando o coração está aberto, a graça pode entrar. Às vezes, Deus nos permite chegar ao limite não para nos punir, mas para nos mostrar que existe outra maneira de viver. Que a vida não se sustenta pela força das nossas mãos, mas pela mansidão da fé. E quando você finalmente entende isso, a pressão interna começa a se dissolver. Você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela. Você não sente mais que tudo depende de você, e essa simples compreensão o liberta mais do que qualquer vitória. Algumas pessoas confundem fé com inação, mas fé é movimento. É caminhar sem enxergar o caminho todo, é seguir em frente mesmo sem ter um mapa completo. Entregar-se não é parar, é mudar o tipo de esforço, da tensão do controle para o relaxamento da confiança. E essa mudança, embora invisível, transforma completamente a maneira como você vive. Pense em um rio. Quando a água corre, ela corre para longe. Quando tenta parar, ela estagna. É assim que a alma se comporta quando confia. Isso não significa que tudo será fácil, mas que tudo fará sentido. Porque quando você se entrega, você não reage mais por medo, mas pela certeza de que há um propósito maior se movendo silenciosamente por trás do que você vê. Entrega também é humildade. É reconhecer que você não sabe tudo, que não pode fazer tudo, que não precisa ter todas as respostas. E essa humildade abre as portas para o que o orgulho jamais alcançará, a sabedoria divina. Porque enquanto o ego diz, eu consigo sozinho, a alma diz, eu não quero fazer isso sem você. E nessa frase, a vida encontra seu equilíbrio. Cada vez que você decide entregar algo a Deus, uma preocupação, uma dor
uma pessoa, um futuro incerto, você está realizando um ato de pura fé. Você está dizendo ao universo: eu confio que há algo maior me sustentando. E esse ato, por menor que pareça, muda sua energia, sua perspectiva, sua maneira de caminhar. Porque o peso que antes o oprimia agora é carregado por aquele que pode suportar tudo. Entregar-se não significa que você deixará de sentir, mas sim que suas emoções não estarão mais acorrentadas. Você pode chorar, mas sem desespero. Você pode duvidar, mas sem se perder. Você pode ter esperança, mas sem ansiedade. Porque você sabe que não está à deriva, está em mãos que sabem exatamente para onde te levar. Cristo nos mostrou, pelo exemplo, que a verdadeira força não grita, não impõe, não domina. A verdadeira força se curva, serve, ama, confia. E quando você aprende a encarar a vida a partir dessa força silenciosa, os problemas não têm mais o mesmo peso. Porque você sabe que não precisa lutar contra tudo. Você só precisa caminhar de mãos dadas com aquele que já venceu. Assim, a entrega se torna uma arte. A arte de deixar ir o que dói, sem perder a esperança. A arte de dizer sim, mesmo quando você não entende o porquê. A arte de olhar para o céu e confiar, mesmo quando o caminho ainda está escuro. Porque você sabe que aquele que caminha com você não vai desistir, mesmo que você desista por um momento. E então, algo lindo acontece. A vida deixa de ser uma luta constante e se torna uma conversa. Você não pede mais para que tudo mude. Você pede para aprender com o que acontece. Você não se desespera mais com o resultado. Você se concentra no propósito. E aos poucos, seu coração encontra paz. Entregar-se não é desistir. É retornar ao seu centro. É reconhecer que você não é o mestre do destino, mas sim parte de uma obra divina que se move com amor perfeito. E quando você faz isso, a força que você antes buscava lá fora surge dentro de você. Não porque tudo seja fácil, mas porque você finalmente entende que não está sozinho. E nesse momento, a alma respira novamente. Depois de deixar ir, vem o silêncio. Um silêncio que a princípio é assustador. Porque quando você para de tentar controlar, o ruído da mente desaparece e tudo o que resta é aquele espaço interior onde não há respostas imediatas, onde não há certezas, onde só há presença. É um silêncio diferente da solidão. Não é vazio, é espera. É o solo sagrado onde Deus começa a agir, mesmo que você ainda não o veja. Por muito tempo, você acreditou que silêncio era ausência. Que se Deus não falava, era porque Ele tinha se esquecido de você. Que se as coisas não se moviam, era porque algo estava errado. Mas o silêncio não é o fim. É o começo de uma conversa mais profunda. É a linguagem que Deus fala quando o ruído humano cessa. E às vezes, a única maneira de ouvi-lo é justamente quando todo o resto desaparece. No silêncio, as máscaras caem. As defesas se dissolvem. As verdades são reveladas. É nesse espaço interior que a alma se depara consigo mesma e com Deus, onde você não pode mais se esconder atrás de palavras, planos ou desculpas. Onde você simplesmente é. E ali, nessa nudez espiritual, a graça começa a agir. Porque Deus não precisa que você fale muito para se entender. Ele só precisa que você esteja disposto a ouvir. Mas ouvir nem sempre é fácil. Porque o silêncio confronta você. Ele mostra o que você tem evitado, coloca você cara a cara com seus medos, seu vazio, suas feridas. E é natural querer escapar disso, preencher o espaço com distrações, com movimento, com barulho. Mas se você ousar permanecer nesse silêncio desconfortável, algo começa a se transformar. Você descobre que não está sozinho ali. Que esse silêncio não é vazio, mas preenchido por uma presença gentil, invisível, mas real. Uma presença que não julga nem exige, que simplesmente acolhe. O silêncio é a oficina onde Deus molda a alma. É onde Ele refina os detalhes que ninguém mais vê. Onde Ele lapida a impaciência, onde fortalece a fé, onde semeia a paz em meio ao caos. O que parece inação é, na verdade, preparação. O que parece atraso é, na verdade, planejamento.
Porque Deus age de maneiras que nem sempre são vistas, mas sempre sentidas quando o coração está tranquilo. Muitos pedem sinais, respostas rápidas, mudanças imediatas. Mas as obras mais profundas de Deus não acontecem no ruído, mas na quietude. Como uma semente que cresce silenciosamente sob a terra, a fé também germina longe dos nossos olhos. Quando parece que nada está acontecendo, na realidade tudo está acontecendo. Porque silêncio não é ausência, é a linguagem do processo. Pense no mar. Quando a superfície está agitada, você não vê o que há embaixo. Mas quando as águas se acalmam, tudo se torna claro. É assim que a alma fica quando se aquieta. No silêncio, a mente para de interferir e o coração consegue enxergar com clareza. Então você entende coisas que antes só o confundiam. Você vê que cada atraso tinha um propósito, que cada perda trazia uma lição, que cada silêncio era uma resposta em si. Há silêncios que curam mais do que 1000 palavras. Silêncios nos quais as lágrimas falam, nos quais a respiração se torna oração, nos quais o simples sentir já é comunicação com Deus. Porque Ele não só ouve o que você diz, Ele ouve o que você sente. Ele não só responde com palavras, Ele responde com paz. E essa paz é o sinal de que Ele está agindo. Você não precisa ver, apenas sentir o descanso interior que vem quando você não luta mais. Porque quando você confia, a alma se torna leve e nessa leveza o espírito se move. Às vezes, o milagre não é que tudo mude por fora, mas que algo mude por dentro. Que o medo se dissolva, que a ansiedade se acalme, que o coração volte a bater em paz. Isso também é uma resposta. O silêncio de Deus não é castigo, é proteção. É o espaço onde Ele prepara sua alma para receber algo que você ainda não está pronto para compreender. É a sua maneira de dizer: confie em mim, mesmo quando você não ouve a minha voz. E quando você aprende a descansar nesse silêncio, a fé amadurece. Não é mais uma fé que depende de sinais, mas uma fé que repousa na certeza do amor divino, mesmo quando os sentidos nada percebem. É nesse silêncio que Deus te ensina a enxergar com outros olhos. Ele te ensina que você não precisa correr atrás de respostas, porque elas te encontrarão na hora certa. Que você não precisa apertar o relógio, porque tudo chega quando a alma está pronta para recebê-lo. O silêncio, então, se torna uma ponte. Um lugar onde você aprende a caminhar sem medo, onde sua alma e Deus se reconhecem no mesmo ritmo, suave e eterno. E quando você finalmente entende isso, você não tem mais medo dos momentos de silêncio. Você não busca mais preencher o vazio. Você aprende a descansar nele, a confiar que até mesmo o aparente nada faz parte do plano. Porque no silêncio, a semente da sua fé cria raízes. E mesmo que ainda não haja frutos, já há vida crescendo no oculto. É assim que Deus opera, no que não se vê, no que não se ouve, no que parece pequeno. Mas quando chega a hora, tudo floresce com um poder inexplicável. E então você olha para trás e entende que o silêncio nunca foi uma pausa. Foi o processo mais amoroso que a alma poderia experimentar. Portanto, não tenha medo quando Deus estiver em silêncio. Não tenha medo quando a vida parar. Não é abandono. É um trabalho invisível. É o toque delicado do Criador moldando algo dentro de você. E quando esse trabalho estiver completo, você saberá, não porque ouvirá uma voz, mas porque sentirá uma paz inexplicável. Porque o silêncio de Deus não é vazio. É presença, e ali, bem ali, onde nada acontece, tudo está acontecendo. Quando a alma aprende a descansar em silêncio, descobre algo ainda mais profundo, que a confiança não é apenas um sentimento, é um modo de vida. Não se trata de crer em Deus apenas quando tudo vai bem, mas de caminhar com a certeza de que até mesmo aquilo que você não entende tem um propósito. Viver com confiança significa parar de perguntar por quê e começar a perguntar para quê. Significa passar da reclamação para o aprendizado, do medo para a compreensão. E essa, em essência, é a filosofia prática de Cristo.
Viver cada dia com fé ativa, com serenidade em meio à incerteza, com amor em meio ao caos. Jesus não veio ensinar uma religião rígida, ele veio mostrar um jeito de ser. Um jeito onde a confiança substitui a ansiedade, onde a fé guia os passos, sem a necessidade de ver o caminho inteiro. Ele vivia a partir de uma conexão tão profunda com o Pai que nada conseguia tirá-lo do seu centro. Nem tempestades, nem traição, nem sofrimento conseguiam quebrar sua paz. Porque sua força não vinha do controle, mas da confiança absoluta de que tudo estava nas mãos de Deus. Essa confiança não era ingenuidade, era sabedoria. Era a compreensão de que a alma humana se perde quando tenta dominar tudo, mas se encontra quando se rende ao fluxo divino. Cristo caminhou com serenidade porque sabia que cada passo, mesmo o mais doloroso, fazia parte do seu propósito. Essa é a verdadeira liberdade. Não precisar que tudo saia do seu jeito para manter a paz. Viver com confiança não significa fechar os olhos para a realidade. Trata-se de abri-los de forma diferente. Trata-se de encarar os desafios e dizer, não entendo, mas confio. Trata-se de enxergar as perdas e reconhecer. Dói, mas sei que isso também me ensina. Trata-se de encontrar em cada situação, mesmo nas mais difíceis, uma mensagem oculta que o guia em direção a uma versão mais consciente de si mesmo. Porque a fé não o liberta do fogo, mas o ensina a caminhar dentro dele sem perder a luz. A alma que confia não corre mais atrás de tudo. Não precisa mais de respostas imediatas, garantias externas ou aprovações constantes. Porque descobriu que a verdadeira segurança não está fora, mas dentro. E essa segurança nasce de uma certeza simples, a de que Deus está em cada passo, mesmo naqueles que parecem erros. Que nada escapa ao seu olhar e que até os seus tropeços podem fazer parte do seu propósito. Viver com confiança não significa não ter medo, mas sim escolher seguir em frente apesar do medo. Em vez de se deixar dominar pela ansiedade quanto ao futuro, você escolhe permanecer no presente. Cristo viveu assim, sem pressa, sem medo, sem antecipar o que ainda estava por vir. Seu ritmo era o ritmo da própria vida. Porque quem confia não corre, flui. E essa fluidez tem poder. Quando você confia, as coisas começam a se alinhar. Não porque tudo muda magicamente, mas porque você muda. Você não reage mais por desespero, mas por calma. Você não força mais resultados, mas trabalha com amor, sabendo que o que é destinado a você encontrará o seu caminho. Essa é a alquimia da fé. Quando você abre mão do controle, tudo se encaixa de maneiras que a mente jamais poderia imaginar. Jesus nos ensinou a confiar mesmo quando o céu parecia fechado. Na cruz, quando tudo parecia perdido, seu coração continuou a dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase resume toda a sua filosofia. Confiança total, mesmo em meio à escuridão. Porque a verdadeira fé não é testada quando tudo está claro, mas quando tudo é incerto. Viver com confiança também é aprender a ver Deus no dia a dia. Em gestos simples, em coincidências que não são meras coincidências, em pessoas que chegam na hora certa. É aprender a reconhecer a sua presença não apenas nos grandes milagres, mas nos pequenos detalhes de cada dia. Naquele chamado que chega quando você mais precisa. Naquela calma que surge sem motivo aparente. Naquele algo dentro de você que lhe diz, tudo vai ficar bem. Quando você começa a viver assim, a vida não parece mais um fardo, mas sim uma conversa. Você para de lutar contra o tempo e aprende a dançar com ele. Você para de exigir que a vida seja perfeita e começa a descobrir beleza, até mesmo em sua imperfeição. Porque você entende que tudo tem um significado maior do que seus planos. E essa compreensão o liberta do peso da expectativa. A confiança não elimina problemas, mas muda sua atitude em relação a eles. Você não pergunta mais, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que isso está tentando me ensinar?
Você não se vê mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um aprendiz da vida. E essa atitude silenciosa, porém poderosa, transforma o que antes era sofrimento em crescimento. Viver com confiança também significa parar de se comparar. Porque quando você confia no tempo de Deus, você entende que cada alma tem seu próprio ritmo, seu próprio processo, seu próprio caminho. Você não vê mais os sucessos dos outros com inveja, nem os seus próprios fracassos com culpa. Você aprende a honrar a sua história, com seus altos e baixos, porque sabe que tudo foi necessário para chegar onde você está. Esta é a filosofia de Cristo colocada em prática. Viver com amor, não com medo. Agir com paz, não com urgência. Tomar decisões não a partir de um e se, mas de um eu sei que Deus está comigo e isso basta. Não é uma teoria espiritual. É uma maneira concreta de caminhar pela vida, com serenidade, presença e propósito. E quando você vive assim, algo muda ao seu redor. A confiança é contagiante. Sua paz se torna um farol. Suas palavras inspiram sem esforço, porque vêm de um lugar autêntico, de um coração que aprendeu a confiar. Não porque tudo esteja sob controle, mas porque não precisa mais estar. Esse é o paradoxo divino. Quando você confia, você ganha poder. Não o poder de controlar, mas o poder de manter a calma. O poder de responder com amor, mesmo quando tudo está tremendo. O poder de olhar para o céu, sorrir e dizer: não entendo o plano, mas confio no planejador. E é nessa confiança constante, calma e viva, que a alma verdadeiramente começa a descansar. Porque ela finalmente entende que não precisa ver o caminho inteiro. Basta caminhar com fé. E assim, aos poucos, a vida deixa de ser um fardo e se torna um ato de amor contínuo. Chega um momento no caminho espiritual em que você não precisa mais entender tudo, forçar tudo ou se apegar a tudo. Um momento em que a alma, depois de tanta busca, finalmente para e descansa. Não porque tudo saiu como você queria, mas porque você entende que não é necessário. O descanso da alma não vem quando os problemas desaparecem, mas quando você para de lutar contra eles. Quando você confia o suficiente para abrir mão da vontade de controlar. Durante anos, você pode ter vivido tentando prever cada detalhe, antecipando cada reviravolta, evitando cada erro. Você queria ter a sua vida em suas mãos, como se a segurança dependesse da sua precisão. Mas chega um ponto em que o controle se torna uma prisão, porque tentar se apegar a tudo te deixa sem ar, sem espaço, sem fé. E é justamente aí, quando suas forças se esgotam, que sua alma finalmente entende que controle nunca foi poder. Era medo. O verdadeiro poder está no descanso. Em ser capaz de olhar para a vida, mesmo com suas imperfeições, e dizer: está tudo bem. Em confiar que tudo tem seu tempo, que cada perda traz um propósito, que cada silêncio contém uma resposta. Descansar não é desistir. É se alinhar ao ritmo de Deus, é parar de correr para poder ouvir. É deixar de lado os pensamentos que circulam e retornar ao centro, aquele espaço silencioso onde a alma sente que tudo se sustenta, mesmo quando nada está resolvido. Cristo viveu nesse descanso. Não porque lhe faltassem desafios, mas porque seu coração estava ancorado em algo mais profundo do que as circunstâncias. Ele sabia que o Pai operava mesmo em momentos que pareciam de derrota. Por isso, não precisava se defender, justificar tudo ou controlar os resultados. Seu descanso era a expressão mais pura de sua fé. Era a certeza de que o amor de Deus nunca falha, mesmo quando o mundo parece tremer. Viver a partir desse lugar é viver com leveza. É olhar para o futuro sem ansiedade e para o passado sem culpa. É abrir mão da culpa que já foi perdoada. Abrir mão de se apegar ao que já passou. Abrir mão do medo do que ainda está por vir. Porque quando você confia, não precisa mais ter todas as respostas. Simplesmente sentir a paz de saber que está sendo guiado é suficiente.
O descanso para a alma não se encontra em um lugar ou em uma circunstância perfeita. Ele se encontra dentro de você, no momento em que você para de resistir. No momento em que você diz, eu não entendo, mas confio. Eu não controlo, mas eu caminho. Não tenho forças, mas permaneço em suas mãos. Essa entrega transforma o cansaço em serenidade, a dúvida em gratidão, o medo em fé. Há algo profundamente sagrado em aprender a não reagir, em permitir que a vida fale com você antes de tentar corrigi-la, em observar sem julgar, em esperar sem se desesperar. Porque quando você não precisa mais controlar, você se torna testemunha dos milagres mais simples, como as coisas começam a se encaixar, como a paz se instala sem razão, como o que parecia impossível encontra seu caminho natural. A alma que descansa não se desliga da vida, vive-a com maior presença. Apreciava os pequenos gestos, valorizava os silêncios e reconhecia a beleza do cotidiano. Não buscava mais significado, porque compreendeu que o significado está em cada passo. Não buscava mais testar sua fé, porque sua calma por si só já era prova suficiente. E nesse descanso, algo lindo acontece. A gratidão se torna constante. Você começa a apreciar até mesmo o que antes doía, porque entende que tudo o trouxe àquele estado de quietude interior, ao ponto em que você não precisa mais que nada seja diferente para se sentir em paz. Não porque você se acomodou, mas porque entendeu que tudo está em mãos mais sábias do que as suas. Viver sem precisar controlar não significa viver sem direção. Significa ser guiado, não pressionado. Significa ouvir mais, forçar menos. Significa permitir que a vida o surpreenda. Porque quando você confia, a vida deixa de ser uma batalha e se torna um diálogo sagrado. E nesse diálogo, você não pede mais tanto. Você simplesmente conversa com Deus em cada respiração, em cada olhar, em cada passo. Este é o verdadeiro descanso da alma. Não o que vem de mais sono, mas o que vem de mais confiança. O descanso que não depende do ambiente, mas da entrega. Que não precisa de resultados, mas de presença. Que não busca controlar, porque sabe que já tem apoio. E quando você chegar lá, quando finalmente se soltar, quando aceitar o mistério e respirar sem medo, você entenderá o que Cristo quis dizer quando falou do jugo suave e do fardo leve. Porque a vida continua a mesma, mas você não é mais o mesmo. Você parou de lutar contra o rio e agora flui com ele. Você parou de temer o amanhã e agora habita o agora. Você parou de carregar sozinho e agora caminha junto. E nesse caminhar leve, sereno, consciente, a alma descansa. Não porque tudo está sob controle, mas porque você finalmente entendeu que não precisa controlar tudo. Porque quando você deixa ir, Deus começa, e nesse começo a alma respira novamente. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se você sentiu paz, alívio ou simplesmente uma centelha de fé, não vá embora sem deixar seu apoio. Seu like e sua inscrição ajudam mais pessoas a ouvir palavras que curam e restauram a esperança. E se esse assunto ressoou com você, convido você a continuar explorando. Há outros vídeos no canal que continuam esse mesmo caminho de luz, fé e transformação interior. Cada uma delas pode ser uma nova conversa entre sua alma e Deus. Então, inscreva-se, ative o sininho e acompanhe essa jornada conosco. Porque quando você compartilha a palavra, você também se torna parte da obra. Obrigado por estar aqui e que a paz de Cristo esteja sempre com você.